Narayanaaya Namo Namaha. Olá, amigos, namastê. Você conhece a vida de Prahlada? Prahlada é um entre os grandes imortais, entre os grandes santos da Índia. Existe um desenho animado que está passando, que já está em cartaz na Netflix já faz algum tempo. Eu, inclusive, não tinha mais a assinatura da Netflix, voltei apenas para assistir esse desenho. Você não é obrigado a permanecer na Netflix se não quiser, mas existem alguns desenhos ali indianos de santos da Índia que vale a pena entrar só para assistir e depois, se quiser, saia novamente. Você não é obrigado a ficar a gostar ou não da Netflix, mas você deve assistir a esse desenho. Chama-se o Avatar Narasimha e conta a história de Prahlada, o Santinho Prahlada. Lemos a história de Prahlada no Bhagavata Purana, também conhecido como Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam é um Purana. Purana quer dizer antigo, é um texto antigo que narra histórias de santos autênticos, adoradores do Senhor Vishnu, bhaktas, amantes de Deus, bhakti yogis, praticantes de bhakta yoga. E a vida de Prahlada é linda demais. É imperdível assistirmos a um desenho como este. A classificação é 16 anos, porque o desenho começa com uma cena de lascívia. E é preciso compreender até os primeiros 40 minutos do desenho a mitologia. Se não compreendermos pelo menos um pouco de mitologia indiana, não compreenderemos o desenho. A partir do minuto 40 é que começa realmente a vida de Prahlada. Ele foi um príncipe, nasceu de um ser demoníaco conhecido como Hiranyakashipu. É muito interessante porque os demônios, os demoníacos, né? Pessoas demoníacas, pessoas de personalidade demoníaca, inclusive o desenho mostra-os com dentes para fora, como se fossem animais, para representar a pessoa demoníaca, a pessoa má, a pessoa que não tem amor pelo próximo, a pessoa que, inclusive, o pai dele foi rei e foi um ditador, mantinha presos os adoradores de Vishnu. É interessante porque vemos na contemporaneidade, nos tempos atuais, cristãos afirmarem serem perseguidos. Mas quando lemos os textos antigos, que são esses Puranas, as histórias desses grandes santos, os adoradores de Vishnu também eram perseguidos há milênios. Os adoradores de Deus são perseguidos. E Hiranyakashipu foi esse ser demoníaco rei que foi pai de Prahlada. Prahlada nasce como uma criança santa, porque Narada, o mensageiro dos deuses, um grande santo, quando soube que a esposa de Hiranyakashipu havia engravidado, né, estava grávida, muitos temeram que a criança nascesse demoníaca também e tão poderosa quanto o pai, ou talvez até mais poderosa, e atormentaria até o reino dos deuses, dos devas. Por isso, Narada se ofereceu para ensinar ao feto, né, no ventre da mãe, o amor por Vishnu, o amor por Deus. E a criança, então, ela já nasce santa, com um grande amor por Vishnu. É lindíssima a história. O Hiranyakashipu, seu pai demoníaco, quando descobre o amor de Prahlada, eu estou fazendo aqui já, fazendo spoiler do desenho, mas preciso fazer isso porque é necessário uma pequena explicação desse início do desenho. Ali no começo, como disse, existe uma cena que é uma cena de lascívia, então não é um desenho para crianças, é mais para, a partir, como a classificação diz, 16 anos para cima. E nascem duas crianças gêmeas, demoníacas. Vocês vão entender ao assistir.
E uma dessas crianças demoníacas que nasce será o futuro pai de Pralada, do Santinho Pralada. Há batalhas místicas, batalhas míticas, e Vishnu, ele se encarna como o javali sagrado. Há diferentes encarnações de Vishnu segundo a mitologia. Não devemos compreender a mitologia, como afirmou Joseph Campbell, grande mitólogo, como mentira, como simples metáfora, como algo não real. Não, a mitologia não é uma mentira, a mitologia não é uma metáfora. A mitologia fala em uma linguagem para a compreensão intuitiva da mente Budi, a mente intuitiva. Então não devemos compreender a mitologia de forma racional, calculista, matemática, a matemática euclidiana, mas na matemática do caos, na matemática da intuição, da mente intuitiva, da mente Budi, e não da mente meramente racional. Então não assista a esse desenho sem a compreensão intuitiva do que realmente quer dizer intuitivamente cada personagem ali. Chegando à história do Pralada, propriamente dito, do Santinho, ali temos fatos reais narrados no Srimad Bhagavatam, a história desse grande santo, Pralada, o pequeno Pralada. Narayanaaya Namo Namaha Vasudevaya Namo Namaha Narayanaaya Namo Namaha Vasudevaya Namo Namaha आज तुमने दिए दर्शन अपने प्रिय हर पल हर दिशा तुम बसे अपनी सुध बुध में हारा मेरा बस तू ही सहारा तुझसे तुझको